As cartas às 7 igrejas. Apocalipse 2 e 3. Primeira, Éfeso. Quando observamos as várias citações a respeito desta igreja, verificamos que houve um declínio gradual. Atos 20, versículos 29 e 30. 1 Coríntios 15, 32, 1 Timóteo 1, 3 e 2 Timóteo 1, 15. A primeira característica apontada por Cristo é que ela havia deixado o seu primeiro amor. A perda da sua motivação e do poder de devoção e serviço caracterizam a primeira decadência da igreja, e embora talvez ninguém tivesse observado, isso foi notado pelo Senhor. Ele fala disso como sendo uma queda e pede que haja arrependimento. Caso contrário, iria remover o seu castiçal, símbolo de testemunho. Do ponto de vista histórico, Éfeso representa a igreja depois da partida de seu prudente construtor, Paulo, conforme 1 Coríntios 3,10. Segunda, Esmirna. Nada é falado no sentido de uma desaprovação. A igreja está numa época de perseguição e é encorajada por Cristo. A perseguição pode ser usada para tornar manifesto o que é verdadeiro, elevar a alma mais perto do Senhor. Os santos eram exortados a permanecer fiéis até a morte, pois Cristo lhes daria a coroa da vida. Historicamente, esta igreja representa o período de perseguição que aconteceu sob o reinado de Nero. Os 10 dias, do versículo 10, podem representar 10 diferentes perseguições, ou se referirem aos 10 anos que durou a perseguição feita pelo imperador Diocleciano. De qualquer forma, um tempo determinado de perseguição demonstrava que ela teria um fim. Terceira, Pérgamo. Encontramos aqui indicações claras de que o mal estava sendo permitido. Primeiro, por se permitir aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, que a levara a um comércio corrupto com o mundo. Também haviam aqueles que seguiam a doutrina dos Nicolaítas, a qual o Senhor aborrecia. Historicamente, esta igreja provavelmente representa o período quando o cristianismo foi adotado pelos poderes deste mundo, onde está o trono de Satanás, o que levou milhares de pessoas a se tornarem nominalmente cristãs, trazendo para o cristianismo elementos pagãos. Satanás alterou sua forma de agir e, a partir de então, os perigos foram diferentes. Mas o Senhor buscava por aqueles que haveriam de vencer. Quarta, Tiatira. O mal permitido nesta igreja era sistemático e controlava as pessoas, como é indicado pelo nome da mulher, Jezabel, que se denominava a si mesma profetisa. O resultado disso foi fornicação moral e idolatria, além do que o sistema produzia filhos. A atitude do Senhor é severa, seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Um restante ou remanescente é notado naquela igreja, e a maneira como o Senhor se dirige a eles, quem tem ouvidos, ouça, ocorre, daqui para frente, sempre depois da promessa ao que vencer, indicando que a partir de então era de se esperar que apenas aqueles que vencessem iriam ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. É dado ainda, na promessa feita ao vencedor, um vislumbre do reino. Historicamente, Tiatira representa aquela fase da história da igreja na qual a influência de Roma, juntamente com sua tirania, mundanismo e corrupção, tornou-se predominante. Não é difícil de identificarmos Jezabel com a grande meretriz dos capítulos 17 a 18 deste mesmo livro. Quinta, Sardo. Uma sentença bastante clara mostra o caráter desta igreja. Tens nome de que vives e estás morto. Tratava-se de um nome que deveria trazer vida, mas em Sardo estava mortificada com morte espiritual. Houve uma fuga das corrupções de Roma, mas a verdade em seu poder purificador estava perdida. No entanto, existiam algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. A vinda do Senhor, como um ladrão, nos faz lembrar do caráter de sua vinda para o mundo, conforme encontramos em 1 Tessalonicenses 5:2. Historicamente, Sardo representa o protestantismo,
após este haver perdido seu poder espiritual e se tornado mundano e político. Sexta, Filadélfia. Nenhum mal é apontado nesta igreja. Cristo se apresenta como o que é santo, o que é verdadeiro, e como tendo a chave administrativa, e diz ainda: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não ligaste o meu nome, como guardaste a palavra da minha paciência. Para eles, somente o Senhor tem um lugar de proeminência, e a igreja é guardada da hora de tribulação que vem sobre a terra. Pode-se dizer que o desenvolvimento histórico da igreja termina em Tiatira, e que Filadélfia representa fidelidade unicamente ao Senhor nos últimos dias da história da igreja. Fidelidade esta demonstrada por aqueles que estão buscando permanecer moralmente na verdade da igreja. Sétima, Laodiceia. Esta igreja não é caracterizada por algum mal específico, nem por alguma prática ou doutrina, mas pelo orgulho de suas possessões e pela sua autossuficiência, acompanhada de indiferença a Cristo. Enquanto se vangloria de ser rica e não precisar de coisa alguma, na verdade ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. O homem, em sua vontade própria, é a sua principal característica, e Cristo não é levado em conta. Aqui é representada a arrogância do racionalismo e da alta crítica nos últimos dias da igreja sobre a terra. Cristo está do lado de fora, mas continua chamando, batendo a porta para que lhes seja permitido entrar no coração individual. Texto traduzido de Concise Bible Dictionary, escrito por George Alexander Morris, Edward Lawrence Bever, John Nelson Darby e John Alfred Trench.